Olá a todas, então hoje vou-te falar sobre a routine Instagram. O que é a routine Instagram, finalmente? É um bloco de ações em três temáticas. A primeira, o que é que vai ser? A primeira vai ser a tribo, assim a família, mesmo a tribo. Aquelas, vais ter que trabalhar sobre as relações que tu adquiristes. Vais ter que ver quem é que está, quem é que falou contigo, vais ter que encontrar, vais ter que entrar em contacto com todas aquelas pessoas que entraram em contacto contigo, vais ter que meter um like, vais ter que comentar, mas comentar não é só meter um emoji e meter ok, está tudo bem, isso tudo, não. Tens que comentar de uma maneira a meteres valor, a dares valor àqueles comentários que tu estás a meter. Depois, vais ter que responder sempre em DM. Podes fazer um áudio e, se tiveres tempo, se fizeres um vídeo, então isso ainda é melhor porque vai dar mais valor e o algoritmo do Instagram, eles vão mesmo gostar muito. Por isso tens mesmo que fazer isso. E a pessoa também vai ficar completamente surpreendida porque tu estás a responder em vídeo ou em áudio. Então isso é mesmo perfeito. Depois, nessa primeira coisa, nessa primeira temática que tu tens que fazer na tua rotina Instagram, tu também vais poder aproveitar que essas pessoas tenham entrado em contato contigo, que te tenham metido um like ou comentado, etc. Vais também aproveitar para lhe fazeres algumas perguntas. Vai ser um momento assim de câmbio, de échange, onde vais poder recoltar muitas informações sobre a tua clientela, vais poder falar, enfim, com elas. Não te esqueças também que tens que trabalhar a tua story, meter perguntas, enfim, meter isso tudo, sempre a estar a interagir com os teus followers, porque isto é mesmo super importante. Depois, o segundo bloco de ação vai ser os novos, vai ser aquele primeiro laço que tu estás a criar com eles, com os teus seguidores, finalmente. Vais ter que desenvolver esses laços de amizade com essas novas pessoas que entrarem em contato contigo. Também o que vais poder fazer é procurar naquela lupa, vais ter que procurar com as palavras certas, aquelas palavras que vão ser a tua nicha, vais poder encontrar pessoas com que vais poder entrar em contacto, aquelas pessoas mesmo que vão ser a tua cliente avatar, a tua cliente perfeita, e vais começando assim. Vais também ir ver a página delas, vais poder também meter um like, vais poder também comentar, mas quando comentas, mete sempre valor no que tu comentas. Não é só dizer olá, ok, isso tudo. Não, tens mesmo que dar valor, sempre dar valor, mostrar que tu sabes. Se, por exemplo, é uma potencial cliente que tu estás a ver, que está a fazer alguma pergunta, mostra lá o que é que tu sabes sobre aquilo que ela está a pedir, por exemplo. Assim, ela vai ver que tu sabes do que tu estás a falar, ela vai também te seguir em retorno e assim vai, isso vai continuando. Elas vão gostar do que tu fazes, vais comentar o que elas fazem e isso tudo. Isso vai fazer que tu vais criar aí um laço de amizade forte e vais ver que isto vai desenvolver a tua página Instagram. Depois, a terceira coisa, ou seja, o terceiro bloco de ação, vai ser o que eu chamo em francês o suivi, ou seja, o follow-up. O follow-up o que é mesmo construir uma confiança e construir a tua autenticidade com os teus seguidores. É como se fosse um amigo. Faz atenção, os teus clientes, tu tens que os tratar como teus amigos, mas não são teus amigos, mais uma vez. E não te esqueças que isto do marketing nova geração, como eu já fiz a formação no Paint, é completamente novo. Tu vais ter que mostrar, dar a tua confiança aos teus seguidores. Vais ter que mostrar tudo o que sabes, vais ter que falar de ti, vais ter que mostrar a tua autenticidade e, sobretudo, vais ter que ser humana. Humana, emoção, emoção, emoção. Sempre isso, senão não funciona. Também, depois, uma vez que tens muitas DMs, ou seja, muitas mensagens pessoais que te enviam no Instagram, tu vais ter mesmo que tomar o tempo de responder a todas. Não deixes ninguém sem resposta, porque isso não é bom, nem para ti, nem para o algoritmo, não é mesmo bom. Podes responder daqui a um mês, não faz mal se tiveres muitas, mas responde sempre.
E, sobretudo, um pequeno bónus antes de acabar este live. Não te esqueças que cada vez que vais fazer uma publicação no Instagram, toma sempre aquele. Toma sempre 30 segundos, não importa, para vires no teu na tua última publicação, para veres quem é que falou contigo, para poderes comentar, meteres um like, mas sempre com valor. Sempre com valor, autenticidade e emoção. Isso é mesmo o mais importante. E isso também é o que o algoritmo do Instagram e não só gosta. Espero que eu te ajudei aqui um pouco. Domingo vais saber mais no meu próximo live. E se quiseres ainda saber muito mais sobre as redes sociais, sobre o marketing de nova geração, podes entrar em contato comigo. Desejo-te uma excelente continuação de dia e digo-te até breve. Tchau, tchau!